Diante do ocorrido nesse último domingo, onde uma menina de 10 anos passou por um processo de aborto, eu quero hoje trabalhar sob três óticas: a ótica do estuprador, a ótica da menina de 10 anos e a ótica da bebê que foi abortada. O que aconteceu nesse domingo sepulta definitivamente a tese dos relativistas que acreditam que não existem verdades. Todo mundo em sã consciência acha que o estupro é errado. Para o estuprador, ele até pode achar que isso é certo para ele, mas pergunta a ele se ele gostaria de ser estuprado. E começo abordando este problema sob a ótica do estuprador, porque a raiz do problema reside justamente aí. Estamos diante de dois grandes males que precisam ser punidos muito severamente: o abandono de incapaz e a pedofilia. E a punição deve ser severa pela seguinte razão: a partir do momento que o indivíduo ele rompe com a ética do direito à vida, do direito à propriedade, estuprando uma criança, por exemplo, ele se coloca à margem do direito, assinando um tratado literalmente de que ele próprio não se inclui nessa ética do direito à vida. Punições como a castração química, a prisão perpétua, a pena de morte, são justificáveis porque funcionam como instrumentos que coíbem a prática desses crimes hediondos, uma vez que o risco é maior do que o retorno. Em relação à menina de 10 anos, ninguém consegue imaginar o quão doloroso deve estar sendo para ela, e foi para ela, ser estuprada dos 6 aos 10 anos. Isso certamente é uma das piores abominações da nossa humanidade. O estupro é uma violação da propriedade mais valiosa dessa menina, que é o seu próprio corpo. Acredito eu que a reação primeira é expulsar qualquer vestígio, não importa como, desse maldito estuprador. Mas isso não nos impede de analisar o problema de forma racional. Algumas pessoas não estão fazendo uma análise equilibrada dessa situação e estão focando apenas na criança de 10 anos. Muitos, eles dizem assim, mas essa menina não teria condições, por exemplo, de levar essa gestação. E aí se pode responder, mas por que não foi feita uma cesárea, por exemplo? Né? E tendo aí o filho com vida, por que ele não poderia ser doado para um casal que queira adotar? Mas poderiam contra-argumentar: mas o corpo da menina não estava preparado para fazer uma cesárea. E aí eu respondo: então quer dizer que o corpo da menina estava preparado para fazer um aborto? Mas há um risco de morte para a mãe caso ela não aborte. Opa, peraí, quem disse isso? E não há um risco de morte para a mãe, no caso, essa criança de 10 anos, que passa por um processo de aborto? Mas a mãe ficará com muitos traumas caso não aborte a bebê. Opa, peraí. Mas a mãe não ficará com sequelas, com traumas, caso ela passe pelo aborto, que é totalmente antinatural? É isso mesmo? E aí podem perguntar para mim o seguinte: é porque não foi sua filha, se... Eu queria ver, se fosse sua filha, como é que você reagiria. Opa, peraí. Então quer dizer que estão pensando por mim? Então quer dizer que se alguém coloca um pouco de racionalidade no debate, é acusado de herege? Então quer dizer que o único critério ético aqui é o emocionalismo ou a falta da razão? Sabendo que foi a falta da razão que levou o estuprador a cometer esse crime absurdo, horrível, trágico. Essa decisão ela foi tomada em cima de uma premissa muito errada. Acreditaram que apenas no caso do aborto, essa menina seria assistida por profissionais como psicólogos, psiquiatras, enfim. Mas será que não cogitaram que essa menina, mesmo passando por uma cesárea e doando a bebê de 5 meses para um casal que quisesse adotar, será que não consideraram que essa menina ela passaria pelo mesmo acompanhamento de profissionais como psicólogos, psiquiatras, inclusive a própria igreja, que já faz isso há muito tempo e que foi acusada injustamente de chamar a menina de assassina, algo que não aconteceu? A igreja, principalmente, que ela vem se colocando já há muito tempo como a maior força voluntária do planeta, o maior agente de transformação social da história. Em relação ao bebê, eu quero fazer aqui pelo menos 3 considerações. A primeira consideração é que essa bebê já era um ser humano em seus estágios iniciais de desenvolvimento. A segunda consideração
é que o ser humano ele tem valor moral intrínseco. O que é que isso significa? Significa que ele nunca poderá ser usado como um meio para atingir um fim. Naquela ocasião, essa bebê de 5 meses, ela foi usada como um meio para salvar a criança de 10 anos, como se o aborto fosse a salvação para esse caso. Que trágico. Pelas manifestações nas redes sociais, essa bebê ela foi usada como um meio para os abortistas que comemoraram muito. Essa bebê foi usada como um meio para um determinado fim. E esse fim era o próprio aborto, que foi tão celebrado pelos abortistas, pelas feministas. E é engraçado, né? A morte ela foi celebrada, né, como uma grande vitória. Agora, que contradição é essa, né? Das feministas, por exemplo, que celebraram a morte de alguém que no futuro seria uma mulher. Aliás, já era uma mulher. A ordem cromossômica era XX. A terceira consideração que pode ser feita é que não se pode assassinar alguém que não tem culpa alguma nisso. E não é assassinar simplesmente alguém que é inocente, mas também alguém que luta pela sua própria sobrevivência, enquanto está sendo tirada. Assistam ao filme O Grito Silencioso. Alguém, certa vez, disse o seguinte, que se toda barriga de grávida tivesse janelas, jamais haveria abortos. Porque todo mundo iria ver o pulso de vida de cada feto ali, ativamente nadando no ventre da mãe. E a conclusão que podemos chegar diante de tudo isso é a seguinte: por que não salvar as 2 vidas? Qual é o mal que há nisso? Caso não se pudesse esperar 2 semanas para que a menina tivesse a bebê com um menor risco de morte, por que não fazer o procedimento de retirada da bebê ainda com vida? A gente poderia agora estar com as 2 vidas salvas. Aí eu me pergunto, pensar dessa forma é ser desumano? Pensar em salvar as 2 vidas é ser anticristão? Né? Ser um ardoroso defensor da vida é ser um extremista, fundamentalista? O que resta da nossa civilização para ser salva?